Saudamos a todos com a paz do Senhor. Está orando ao Senhor nesta hora. De o Senhor uma bênção sobre as nossas vidas, colocando as nossas vidas diante do Senhor para mais esse estudo. Senhor Deus, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. E Te pedimos, ó Pai, que nesta hora o Senhor possa estar nos auxiliando na condução deste estudo, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar conduzindo todas as coisas, para que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais de Ti. Nos dê, Senhor, a Tua bênção, visita o Teu povo, onde quer que esta palavra, este estudo chegar, que o Senhor possa estar visitando, trazendo paz, tranquilidade, e que possamos aprender um pouco mais de Ti. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos ao nosso assunto que traremos hoje. Nós iremos falar do o que é o Pentecoste. Por que a gente vai trazer esse assunto? O Pentecoste em si, ele foi, de uma certa forma, mudou-se um tanto quanto o entendimento daquilo que era o Pentecoste. Originalmente, o Pentecoste ele trata ali daquilo que o Espírito Santo opera no meio da igreja, mas erroneamente foi trazido um novo entendimento, e esse entendimento ele não combina com ali o que é verdadeiramente o Pentecoste. A princípio, o que nós falamos? O ensino em si ele não é para trazer discussão, para trazer aqui alguma coisa e mas você desmereceu. Não estamos aqui para falar mal de igreja nem religião, e não é para trazer polêmica alguma, mas sim para podermos esclarecer aquilo que diz o assunto verdadeiramente, segundo a luz da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que a gente trata dentro do contexto de igreja, dentro desse contexto, ele tem que ser confirmado dentro daquilo que a palavra de Deus nos afirma e nos mostra verdadeiramente o que é. Nós não podemos estarmos aqui somente, eu acho, deve ser assim, tem que ser assim, dessa maneira. Verdadeiramente não é assim. Então a leitura que nós faremos será feita em dois textos. O primeiro texto será Êxodo 23, do 14 até o 16. Êxodo 23, do 14 até o 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. As três vezes no ano me celebrarei festa. A festa do pães asmos, guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como tem ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. E o outro texto que iremos ler é Levítico 23, versículo 15 e 16, nos fala assim: depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Conforme nós tratamos aqui e falamos, o assunto
a ser tratado é o Pentecostes. E quando a gente fala do o que é o Pentecoste, e eu li aqui essa festa, a gente vai ter que primeiro identificar verdadeiramente o que significa Pentecoste e saber que o Pentecoste em si, ele não é Pentecoste porque o Espírito Santo desceu ali e aquilo ali virou o Pentecoste. Pelo contrário, quando a descida do Espírito Santo ela se deu, estava sendo comemorado já a festa do Pentecoste, que tem a ver com essa leitura que nós falamos, com essas três festas aqui que nós já fizemos aqui na nossa leitura. Então, para a gente começar a entender o que é o Pentecoste, será que o Pentecoste é isso que fala? É cair, falar em língua e muitas vezes esse alvoroço que a gente está acostumado por aí? Com calma a gente chega lá. Pentecoste. A palavra Pentecostes, ela significa 50º. E eu vejo que muitas vezes quando a gente fala isso, que a palavra Pentecoste, ela significa 50º, um numeral, alguma coisa assim, isso traz uma certa frustração para determinadas pessoas. Que muitas vezes a gente gostaria que significasse algo mais, descer do fogo, alguma coisa assim, mas não é isso. Pentecostes significa 50º. E aí nós estamos falando do quê? Da festa do Pentecostes. O que era a festa do Pentecostes? Ela era realizada no 50º dia após a Páscoa. Vinha a Páscoa, passavam-se 50 dias e aí era feita a festa do Pentecoste. E aí a gente, conforme eu falei, não quero trazer aqui confusão, briga de doutrina, nada disso. Só esclarecimento à luz na Bíblia. E é necessário a gente ver a verdade para a gente não ficar para trás. E para a gente entender o que é o Pentecoste, nós temos que saber o que deu origem à festa do Pentecoste. E aí nós não vamos fazer aquela coisa, nós vamos direto lá no Atos dos Apóstolos, ali no derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver primeiro o quê? A origem. O que acontecia ali naquela festa quando se deu o derramamento do Espírito Santo. E a gente já leu nos versículos nos versículos aqui que demos início ao nosso estudo, a festa do Pentecoste era conhecida como festa das colheitas, primícias ou semanas. Ou seja, ela já era realizada há muitos anos lá atrás, já desde lá no Antigo Testamento. E aí, para que não fique aqui somente nas minhas palavras, mas a gente venha conferir mediante o que a Bíblia fala, e nós lemos que ela tinha 3 nomes, era conhecida como 3 nomes. E nós iremos ler aqui em Êxodo 34, versículo 22, a palavra de Deus nos fala assim, mostrando que a festa, ela já tinha 3 nomes. Fala assim, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Então, irmãos, nós já estamos aqui entendendo que essa festa, ela acontecia, tinha 3 nomes. Então nós falamos que é a cega, festa da cega, das primícias e das semanas. E por que a gente
fala que era festa da cega, da primícia, das semanas, e passou a ser chamada de Pentecostes. Por quê, irmãos? Esse fato ele se deu por causa do domínio grego. Em 331 a.C., aonde o idioma grego ele acabou prevalecendo, influenciando toda aquela cultura ali, impondo a sua língua. Como a festa, essa festa que nós falamos, cega, primícia, semanas, ela acontecia 50 dias após a Páscoa, passou a se chamar Pentecoste, que no grego quer dizer quinquagésimo. E por que o grego predominou, se lá em Atos dos Apóstolos nós vemos que o domínio ali era romano? É porque, na realidade, Roma, eles eram muito admiradores de toda a cultura, de toda a influência grega, eles admiravam e eles tinham aquilo tudo para cima deles. Até mesmo todo o seu paganismo, tudo aquilo que tinha de influência grega, Roma, ela trouxe para si. Roma, ela trouxe para si todo o paganismo. Então, ela tinha essa influência ali. Então, vamos identificar aqui as festas. Cega, conforme diz o nome, se iniciava quando começava a colheita dos grãos da terra. Começava ali a colheita, então, era por isso que essa festa, ela também tinha o nome de cega. É cega com S, não é cega de não ver, não. É cega, de cegar, de colher, de pegar. Primícias. As primícias já diz tudo. Primeiros frutos, pois eram levados para Deus as primícias dos grãos, da colheita. Assim que começava a ser colhida, a foice começava a fazer a colheita, as primícias eram tomadas antes de se acabar a colheita toda. Já era a primícia era levada, era movida perante o Senhor. O que é mover ali as primícias perante o Senhor? Era oferecer ao Senhor primeiramente. Por que oferecia-se ao Senhor? Era uma maneira de reconhecer que se você estava colhendo alguma coisa, era porque antes mesmo de que você desse alguma coisa ao Senhor, Ele já havia abençoado a sua vida. E aí o interessante é que a gente, muitas vezes, por entendimento errôneo ou ensinamento falso, mentiroso, tem gente que fica falando que você vai ofertar ou até mesmo vai dizimar porque para Deus abrir, para te abençoar. Deus já te abençoou. Quando você tem algo para dar, é porque o Senhor já abençoou a sua vida. Mas essa não é a questão que nós iremos falar. Foi apenas aqui apenas um parêntese que foi aberto. Então, isso aí significava que levava-se ali que o Senhor havia abençoado a plantação. E o interessante é que quando isso acontecia, era exatamente 50 dias após a Páscoa, que era a festa que comemorava o quê? A passagem do anjo da morte lá no Egito e que matou os primogênitos do Egito, mas os primogênitos de Israel, onde havia o sangue aspergido nos portais, ali ele não foi morto, e aí o povo saiu da terra do Egito em direção à terra prometida. Então, 50 dias de tudo isso, começava essa festa que depois veio a ser denominada como Pentecostes. E quando começava a fazer a colheita, era proibido comer, usufruir dos alimentos colhidos antes de ofertar ao Senhor. Como é que nós iremos ver isso aqui? Levíticos 23, 14. A palavra de Deus fala assim:
E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Ou seja, ali a primícia, o principal, ele era dado ao Senhor. E fala também da nossa vida. Porque se você colhe, usufrui e vende e faz um monte de coisa, e depois você pensa, agora eu vou dar para o Senhor, eu sempre falo isso, o Senhor não é para ter resto. O Senhor, ele quer o principal, o melhor. O Senhor tem que ser sempre o primeiro, ele tem que ser o único. E aí, também, o nome da festa era Semanas. E por que ela tem esse nome? Tem esse nome pelo fato de serem contados 7 semanas para chegar até começar o quê? O Pentecoste. Assim que a foice era lançada nas espigas, contava-se 7 semanas. Aí contava 7 vezes 7, que é igual a 49, mais 1, fazia 50. Aí começava essa festa e ela se deu origem somente após o povo de Israel ter entrado na terra de Canaã. Por quê? Porque o povo de israelita era de origem seminômades. O que é isso? Eles não paravam, eles eram pastores de ovelha. E não tinha uma habitação fixa até entrarem na terra de Canaã. Então, eles andavam, certamente eles não podiam ter uma plantação para fazer toda aquela situação ali de plantio. Então, essa festa, semanas, da maneira que nós lemos aqui, só depois que o povo adentrou na terra prometida, que eles passaram a ter a terra fixa. E só fazer aqui uma observação. E quando eles entraram na terra prometida e que plantavam e tinham todas as coisas, o Senhor já havia dado uma ordem que Deus deu direto. E ele falou assim, ó, na plantação, quando vocês forem colher, chegar aqui esse período de colheita, vocês não irão respigar ou rebuscar. O que era isso? Quando você colhe, o que caía no chão não era para ser pego, era para deixar ali, para quê? Para que os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros viessem pegar aquele alimento para eles, para que ninguém passasse fome. E aí a gente vê a justiça de Deus operando. E como é que a gente confirma isso? Segundo a luz da palavra. Então não adianta a gente falar e não ser algo que esteja em consonância com a palavra. Levítico 23, 22 fala assim: e quando cegardes a cega da vossa terra, não achará de cegar os campos do teu campo, nem colherá as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro, e deixarás, eu sou o Senhor vosso Deus. Então a gente vê que o Senhor, ele se preocupa com todas as coisas, e ele é maravilhoso. E aqui a gente, para confirmar aqui a festa das semanas, conforme nós lemos, nós iremos ler aqui Deuteronômio 16, 9 e 10. Fala assim: 7 semanas contará desde que a foice começar na seara. Começará a contar as 7 semanas. Depois celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Aqui confirma 2 coisas. Aquilo que eu falei, que o que a gente dá, quando tem, é porque já fomos abençoados. Então, essa troca que a gente vê, dá porque Deus vai te abençoar, que vai fazer assim, isso aí não é bem assim. E o texto ele é maravilhoso, que ele fala assim:
será tributo voluntário da tua mão. Maravilha. Paulo, quando ele fala, ó, que cada um contribua segundo o seu coração, está falando, ninguém tem que ser oprimido, constrangido para dar alguma coisa. A gente dá voluntariamente porque nós já estamos retribuindo aquilo que fomos abençoados por Deus. E aí, conforme vimos, estou falando de deixar ali para o estrangeiro, para o pobre, viúvo, para aquele que não tinha, aí a gente vê o Deus de justiça, o Deus. Por isso que um dos atributos de Deus é justo. Por quê? Porque ele pensa em todas as coisas e ele sempre dá oportunidade para todos nós. E aí, como é que a festa do Pentecoste ela se dava? Como é que era esta celebração? Ela se dava de forma pública. A festa do Pentecoste, ela se dava de forma pública, onde todos, inclusive os judeus de outras nações, iam para Jerusalém, no templo, fazer a celebração. Aí a gente vai fazer aqui uma observação. Diferente da Páscoa. A Páscoa ela era diferente porque a celebração da Páscoa ela se dava nas casas, era em família. E essa festa do Pentecoste era no templo, era de maneira pública. O que acontecia? No dia do Pentecoste que era essas festas aqui que nós lemos, era proclamada uma chamada Santa Convocação. Os homens de 20 anos para cima eram obrigados a se reunirem na presença do Senhor. E aí a gente vai entender o motivo de que tantas nações estavam representadas em Jerusalém no dia do Pentecoste. Aí a gente vai confirmar aqui em Atos 2, Atos dos Apóstolos 2, versículo 5, porque a palavra de Deus mostra que tinha gente de várias nacionalidades. Atos 2, versículo 5 fala assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Esse é um dos motivos que a gente vai daqui a pouco entender. E por que isso? O israelita, ele não precisa, para ser israelita, ter nascido em Israel, para ser considerado israelita. Basta ele ser filho de israelita. Se ele nasceu em qualquer país, a gente vai ver que ele continua sendo israelita. E eu tive orando ao Senhor e estava vendo algo tão simples, que é só ver que toda essa geração que saiu do Egito, nenhum deles nasceram em Israel, todos eles nasceram no Egito. Todos nasceram no Egito. E nenhum deles era considerado egípcio, e sim israelita. Tanto quando eles saem como os filhos de Israel e indo ali para a terra para encontrarem a terra prometida. Porque muitas vezes nós usamos exemplos de quem nasceu na França, no Brasil, na Inglaterra, mas continua. Mas o maior exemplo que a gente vê aqui é que todos aqueles que saíram do Egito, eles eram nascidos na terra do Egito. E aí eles saíram e não mudaram ali a sua identidade. E isso já fala um pouco conosco, que a gente pode fazer uma aplicação nas nossas vidas. O crente ele não muda de identidade, independente do lugar e das circunstâncias. O crente ele é crente. Agora a gente está vivendo um momento difícil e eu não sei o que vai ser da minha vida. Pastor, já tem mais de um mês que eu não vou à igreja. Você é a igreja, nós temos feito o culto. Jesus ele tem que morar dentro de você. Jesus ele não está no templo. Já pensou se Jesus estivesse lá dentro do templo? Estaríamos o quê? Oprimidos, porque ele não estaria dentro de nós. Então, o crente ele é crente, independente de qualquer coisa. Nós somos crentes. E aí os evangélicos, eles chamam
a descida do Espírito Santo de Pentecostes, simplesmente porque ele se deu no dia de Pentecostes. Agora, é pecado falar isso? Não é pecado. Só que as palavras, elas mudam muitas vezes. A gente costuma falar a palavra de um jeito, e com o passar do tempo, e muitas vezes até usando de má fé, existe essa questão da mudança da palavra, ela muda o sentido. Eu anotei aqui uma coisa que eu vejo maldade nisso. Hoje em dia, se você for chamado de homofóbico ou chamar alguém de homofóbico, é como se você estivesse ofendendo o homossexual. Pelo contrário, nós amamos. Amamos porque cumprimos a palavra de Deus. E originalmente, a homofobia era ter pavor, agredi-lo, maltratar. Então, se você não é, hoje em dia, homossexual, muita gente quer falar que você é homofóbico. Ou seja, mudou totalmente o sentido da coisa. Nós amamos os homossexuais, não temos nada contra o homossexual. Não somos praticantes do homossexualismo. Isso aí nós somos contra porque a palavra de Deus nos diz, mas o ser humano é um ser humano como nós qualquer. E nós nem devemos o amá-lo porque ele é homossexual, não. Nós amamos porque é um ser humano igual a nós. E nós cumprimos a palavra de Deus. Aí, hoje, já estão tentando mudar o sentido da palavra pedofilia. A palavra pedofilia, ela fala o quê? É abusar sexualmente de crianças. Hoje eles querem falar que é distúrbio mental. Então, as coisas, as palavras, elas vão mudando. Então, só para nós nos certificarmos, Pentecostes era a festa que já acontecia quando se deu a descida do Espírito Santo. E alguns acham que é Pentecostes porque o Espírito Santo desceu e aí aquele dia passou a ser chamado Pentecoste. Negativo. Já era Pentecoste e o Espírito Santo desceu ali naquele dia. Então não vamos continuar com esse erro. O Pentecoste se chama Pentecoste porque o Espírito Santo desceu ali e foram batizados pelo Espírito Santo e passou-se aquele dia a ser chamado de Pentecoste. Errado. Comemorava-se a festa do Pentecostes e o Espírito Santo desceu em meio à comemoração do Pentecostes, conforme nós iremos ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou repetir esse primeiro versículo para fixar bem que já estava sendo comemorado. Era cumprido o dia do Pentecoste. Estava acontecendo a comemoração do Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua?
em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes de Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de monstros. Irmãos, e aí aqui a gente já começa a destrinchar o texto. O texto, ele é bem claro. O Pentecoste estava sendo cumprido, estava sendo comemorado ali naquele dia. Então, quando o Espírito Santo ele desce, era porque já estava sendo comemorado o Pentecoste naquele dia. E aí a gente pergunta, foi um reteté o que aconteceu? Foi o que a gente está acostumado a ver? E Deus usou os apóstolos de que maneira? Foi de uma maneira que eles perderam a noção e não sabiam o que estavam fazendo? De maneira nenhuma. Primeira coisa, a palavra fala aqui no versículo 2, e eu vou repetir, 2, versículo 2, assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Se eles estavam assentados, eles não estavam pulando, rolando, dançando, eles estavam ali de maneira racional, coerentemente, com decência e com ordem. Eles estavam assentados. Então, a gente já vê que a coisa já foi dessa maneira. E ali a palavra diz que vieram línguas como de fogo. E essas línguas como de fogo, as pessoas confundem muito. Ah, vou falar línguas de fogo. Não, irmão. Língua de fogo é como fosse um facho de fogo que veio sobre eles. Não é que eles saíram falando coisas ali que ninguém entendia. Tanto que o texto deixa bem claro que eles estavam cheios do Espírito Santo, mas eles falavam línguas, idioma de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Todos ouviam ali eles falarem no seu próprio idioma. E eles ficam até admirados, quando eles fazem a pergunta, não são galileus? Então, não aconteceu ali de ficar eles falando um monte de línguas estranhas, e eu não estou falando que não existe línguas estranhas não, tá, irmãos? Eu creio que tem línguas estranhas, também sou usado em línguas estranhas, mas esse contexto aqui que muita gente quer forçar, falar que foi línguas estranhas e reteté que aconteceu, é contrário ao que a Bíblia diz. E se é contrário ao que a Bíblia diz, é heresia. Não condiz com a verdade da palavra. Porque todo mundo ali ouvia o que estava sendo dito. E isso foi a promessa de quê? Lá de Joel 2, 28. Joel, capítulo 2, 28, já existia a promessa do derramamento do Espírito Santo. Que a palavra de Deus fala assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E o 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu Espírito. E aí, já mostrava como é que foi o derramamento do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê que não houve
esse reteté, todas essas coisas que a gente vê que se virou hoje. Porque hoje, quando se fala, ó, a igreja é pentecostal, aí é a igreja que rodopia, dança, cai no chão, desmaia. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas como nós vimos aqui, e vou repetir aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Atos, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, no versículo 8 também, como, pois, ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos. Irmãos, aí a gente vê o agir do Espírito Santo na vida do crente. Não foi esse reboliço que muitos acham, querem contextualizar que foi um reboliço, que foi algo assim que... E eles ficavam pasmados, porque como galileus, eles não eram homens com grandes instruções. Mas e como é que eles falavam ali, quase como que poliglotas? Falando em outras línguas, e coisa que se todos entendiam. E aí a gente já deixa bem entendido que essas línguas de fogo eram como fachos caindo sobre eles, uma imagem que aparecia, e a ação ali do Espírito Santo no falar não foi línguas estranhas no sentido de que ninguém entendia nada, mas sim uma língua em que todo aquele povo que estava ali e que ouvia, cada um ouvia segundo o entendimento do seu idioma. E aí, irmãos, por que eu faço sempre questão de explicar, buscar na palavra, ler a palavra, expor a palavra de Deus? Porque eu ouvi um pastor muito famoso, ele falando que esse acontecimento de Atos dos Apóstolos, aqui em que o Espírito Santo desceu, não era o cumprimento da profecia de Joel. E uma igreja cheia, lotada, dando glória a Deus. Irmãos, o próprio texto em si, ele já afirma que este evento era o evento que estava profetizado lá em Joel. Vamos ver aqui, Atos 2, 14 até o 18, fala assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz, e esse texto aqui nos confirma aquilo que nós falamos. Eles estavam sentados, receberam ali o Espírito Santo, falaram ali nas outras línguas, cada um no idioma dos homens judeus que estavam ali, e continuaram sentados e estavam ali direto. Por quê? E por que eu estou falando que eles estavam assentados? Porque o texto lá na frente me diz que eles estavam assentados, e não diz que eles pularam, rolaram pelo chão. E aí o texto, no versículo 14, está falando assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Lembra que a gente terminou a leitura que falava-se que eles estavam embriagados? Não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então eu vi alguém falar que, ó, não é, isso aí não é o que estava lá no profeta Joel. Irmãos, o crente ele tem que conhecer a Bíblia. Ele tem que ler a Bíblia. Por quê, irmãos? O crente que não lê a Bíblia, ele vira crente menino. O crente que não lê a Bíblia, que não tem prazer em ler a palavra de Deus, ele vira crente menino. Por quê? Porque ele vai atrás de qualquer vento de doutrina. Porque falta o quê? Conhecimento desse crente. O crente ele tem que conhecer a Bíblia, para quando ele ouvir esse tipo de coisa, poderia ter um crente ali e falar: pastor,
A Bíblia, por si só, ela diz que foi o evento profetizado lá em Joel que aconteceu lá no Atos dos Apóstolos. Mas se você não conhece, vai ficar dando glória para tudo. E até para coisas absurdas. E o crente sem conhecimento bíblico, crente que não lê a Bíblia, vira crente menino. Se você não tem lido a Bíblia, aproveite essa quarentena, meu irmão. Aproveite esse período aí em casa. Vai ler 10, 20 capítulos daí da Bíblia, da palavra de Deus por dia. Mas antes, bota o teu joelhinho no chão. Ora o Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito do crente que não lê a Bíblia. Crente menino. Efésios 4, versículo 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, a gente só chega à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus com conhecimento da palavra de Deus. Então, o crente, ele tem que conhecer a palavra, para não ir atrás de todo e qualquer vento de doutrina. Então, já deu para a gente identificar que o Pentecostes, ele não é o que a gente muitas vezes aprendeu de maneira errônea. Foi ensinado erroneamente. O Pentecostes foi porque o Espírito Santo desceu, aí aquele dia foi chamado de Pentecostes. Errado. Comemorava-se a festa ali, o Pentecostes, e o Espírito Santo fez a sua descida naquele dia. E por que as pessoas elas acham mais prático falar que não, o Espírito Santo desceu e falaram línguas estranhas e foi um rebuliço e sou igreja pentecostal? Irmão, no dia de hoje, infelizmente, as igrejas elas tomaram para si uma forma errônea daquilo que é o Pentecostes. Pois o Pentecostes hoje, para essas igrejas, é uma gritaria, algumas manifestações estranhas, que se parece até com outro tipo de culto. Algumas pessoas associaram o Pentecostes com esse tipo de culto. Para algumas pessoas, a igreja pentecostal é que pula, rodopia, chamados reteté, cai no chão, desmaia. Ensinamentos contrários com a palavra daquilo que seja a manifestação do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus nos diz na 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 11. Vejamos o que a palavra de Deus ela nos diz a respeito da manifestação do Espírito Santo de Deus. Olha bem, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operações de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os Espíritos, e a outra variedade de língua, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, nós já definimos aqui que a operação, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela não é bem isso que a gente está acostumado a ver por aí. Vamos rolar pelo chão. Não é bem aí. Então, a manifestação do Espírito, ela foi lida aqui e não tem nada de reteté. Até aqui
nós vimos nada disso. E muita gente acha muito mais valor, dons e manifestação do Espírito, pular e fazer tantas outras coisas, mas a palavra de Deus nos diz que o mais importante do que tudo isso é termos os frutos do Espírito Santo. Entendeu? A palavra de Deus diz aqui em Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, e as pessoas elas estão muito mais preocupadas em aparecer, em cair, rodopiar e fazer um monte de outra coisa do que ter os dons, os frutos do Espírito na sua vida. E para ter o fruto do Espírito na nossa vida, é bem simples o porquê que muita gente não tem e não se preocupa. É que você só tem os frutos do Espírito se tiver vida mudada na presença do Senhor. Vida transformada na presença do Senhor. Se não tiver vida transformada, não tem como ter os frutos do Espírito, mansidão e benignidade, temperança, que é domínio próprio. Se você é dominado por qualquer outra coisa, olha, eu tenho todos esses frutos, pastor, mas a temperança é que eu ainda não tenho domínio próprio. Irmão, está faltando alguma coisa. Porque se você tem um fruto, tem o Espírito Santo na sua vida, você não é dominado por nada, mas domina todas as coisas. Quem ainda tem alguma coisa que domina a sua vida, ele não tem temperança, ele não tem domínio próprio. E aí a gente, vendo toda essa situação, já identificamos o que é o Pentecoste, o que foi o Pentecoste, aquele dia em que o Espírito Santo desceu durante a comemoração da festa de Pentecostes. Nós já vimos que o Senhor usou os apóstolos para que falasse com toda a população, cada um ali ouvindo no seu idioma natal, naquilo que ouvia. Não foi balbúrdia, não foi um monte de gente falando línguas ao mesmo tempo, até mesmo porque a palavra de Deus ela nos ensina que se acontecer isso, as pessoas vão até, provavelmente, irão estranhar. E aí a gente vai dar uma pincelada aqui para ver como é que se deu o início das igrejas pentecostais aqui no Brasil. Como é que foi que isso aconteceu? Ela se deu aqui de uma maneira mais forte a partir de 1910. Tivemos dois fatos assim, foi a chegada dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus, e também de Luigi Francescon, que fundou a Congregação Cristã no Brasil, onde o termo pentecostal, aí nós vamos saber originalmente o que é ser pentecostal. O termo pentecostal era usado somente para designar a igreja, os irmãos ali, que acreditava nos dons espirituais e no fruto do Espírito Santo. Ponto. Isso aí, antigamente, só a igreja pentecostal por quê? A gente acredita nos dons do Espírito. Não cessou, não somos secessionistas, não. Não houve cessação, não cessou. Os dons não cessaram. Nós cremos que até hoje o Senhor, Ele fala, Ele tem profecia, Ele cura, maravilha. Tudo isso acontece no nosso meio. Isso é ser pentecostal. Creio nos dons, creio no Espírito Santo, nos frutos do Espírito Santo. Porque a nossa vida ela é mudada. Então a gente crê. Isso foi a igreja fundada lá atrás, nessa época, 1910. Eles criam em todas essas coisas. Agora, esse reteté, sapatinho de fogo, isso já foi uma coisa que veio imitada, porque a igreja carismática católica, no culto deles, eles começaram a usar essas práticas, a pular, a dançar, sapatinho de fogo, canela de fogo, e isso e aquilo outro. E aí o que aconteceu? Algumas
algumas igrejas, alguns segmentos ditos evangélicos começaram a quê? A copiar essa prática do movimento carismático católico. E teve muita força a partir de onde? Dos anos 90, com uma igreja chamada Igreja Comunhão da Videira, que eles falavam que era a tal da unção de Toronto, onde algumas pessoas elas se manifestavam das mais variadas seguidas. Eu vou até colocar mais próximo aqui para ler bem, para que todos vejam. Essas pessoas diziam que estavam sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, como começou isso sendo puxado lá do movimento carismático católico. Elas estavam sentindo a presença do Espírito Santo e elas começavam, as reações eram cair na gargalhada, risos incontroláveis, chegando a rolar no chão, muitas vezes de tanto rir. Outros caíam no chão e ficavam deitados. É o famoso cair no Espírito. Isso não tem manifestação do Espírito Santo desse jeito na Bíblia. Não adianta. O cair no poder, tremores e gritos também. Alguns imitavam cachorro, andando como se estivesse na corrente, usando a gravata. Outros imitavam uivo de lobo, de leão, de águia, entre outras coisas. E tudo isso começou a ser copiado pelas lideranças, porque viram que isso estava chamando gente e chamando gente. E nós devemos observar que a palavra nos ensina como devemos nos comportar durante os nossos cultos. Ver se é dessa maneira que esses eventos todinho que eu acabei de falar, ou se é conforme a Bíblia. 1 Coríntios 14, versículo 23, vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem línguas estranhas e entrares indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então, irmãos, o culto ele tem que ser ordeiro. Quem chega na igreja tem que ouvir a palavra de Deus, tem que saber o que está acontecendo. Esses movimentos, esses pulos que dão para lá e vem para cá e rola para lá. Irmão, isso aí não tem nada disso não. Isso não existe. Não confirma o que diz a palavra de Deus. Entendeu? Um dos pastores que era líder dessa igreja lá de Toronto, ele saiu, ele luta hoje para que as pessoas saiam daquilo lá, porque ele sabe que esse tipo de comportamento, de cair, de rolar, de pular, de cirandar, é uma coisa que não provém do Espírito Santo de Deus. Isso é um outro tipo de culto, é um outro tipo de coisa, é algo que nós devemos orar para que pessoas possam ter os seus olhos abertos. Isso é o chamado sincretismo religioso, que pega-se uma coisa de uma religião, de um culto e tenta inserir no outro. Então a gente vê que na palavra de Deus, esse pula-pula e faz e acontece, até mesmo a palavra, ela, de uma certa forma, ela diz que esse exercício todo corporal, ele não adianta de nada não, irmãos. Não é você pulando, não é você fazendo um monte de coisa que você... Não, o Senhor, ele tá dentro, ele visita o coração do homem. Ele quer um coração sincero, uma vida transformada. Você vê que tem gente que vai achando que eu sou pentecostal, e pula, e rodopia, cai no chão, e faz isso, e faz aquilo outro, e roda, ciranda, desmaia, levanta, sai correndo, faz um monte de coisa, mas não tem vida mudada em Cristo Jesus. Eu cheguei a ouvir um absurdo na minha vida, de uma pessoa que tinha vício, mas aí a irmã falou assim, mas a fulana é canela de fogo, ela tem um vício dela, mas quando chega lá na igreja, ela é usada a sapateia, canela de fogo, faz acontecer. Irmão, vida cheia do Espírito Santo de Deus é vida mudada, transformada. Esse movimento aí não serve para nada. Olha o que a palavra de Deus diz em Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 6 a 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Propondo estas coisas, irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Palavra da fé.
e da boa doutrina, que tem seguido o ensinamento da palavra. Mas rejeitai as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Irmãos, ou seja, a palavra de Deus, o Pentecoste, ele não é isso. Uma igreja pentecostal é uma igreja que ora com fé, que vai ter cura, que vai ter libertação, mas não é bagunça. Conforme nós lemos, a Bíblia ela é bem clara sobre a manifestação do Espírito Santo. Ninguém perde o controle. A palavra de Deus, ninguém perde o controle. Quando o Espírito Santo está me usando e eu sou tomado pelo Espírito Santo. Eu vou falar só uma coisinha, irmãos. Ninguém aqui é tomado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em vós. Entendeu, irmãos? A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo habita em vós. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se ele habita, ele está dentro. E se ele está dentro, ele não fica saindo e volta, e eu fui tomado pelo Espírito Santo e caí e perdi o sentido. Isso é meninice. Está sendo menino. Seja adulto. Tem ali, consciência. Ninguém que é usado pelo Espírito Santo perde a consciência, não. Você vai ver outro tipo de coisa aí. Pessoas que perdem a consciência não sabem nem o que estão fazendo. Anda sobre fogo, cai no chão, faz um monte de coisa. Mas o crente não. O crente, ele sabe aonde ele está, o que ele está fazendo. Ele não fica... Olha bem, eu vou ler aqui, quando Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos 4, versículo 8 ao 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Consciência. Mente consciência. Não estava, mas como é que é isso? É consciência, irmão. Não cai no chão, não sai. Eu ouvi falar uma vez um pastor que falou uma palavra que ele nem sabia o que era, e quando perguntaram, ele falou: quando eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu não sei nem o que falo. O crente tem que ter controle, ciência de tudo o que faz. E aí aqui, a gente vai ler aqui em Atos dos Apóstolos, o que é o batismo com o Espírito Santo. A gente vai fazer com uma definição. Atos 1, versículo 8 fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, isso é o batismo com o Espírito Santo. É o poder de Deus para testemunhar. Se você não tiver poder de Deus, você não testemunha. Você não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. Se você pensava que o batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste foi esse tipo de coisa, tira da sua mente. Ora o Senhor, pegue a Bíblia, pegue esses textos e pegue tantos outros textos mais, que se eu botasse aqui outros textos, ele ia se tornar muito longo, para que você entenda o que é o Pentecoste, é o poder de Deus, é a transformação, o que são as manifestações do Espírito Santo, não são esses tipos de coisa que nós temos visto por aí. E aí a gente faz até uma conjectura. Se a festa
do Pentecoste, ele vem depois da Páscoa. Aí a gente vai fazer aqui uma comparação. Na Páscoa, Jesus ele morreu durante a comemoração da Páscoa. Para nos dar o quê? Derramando sangue, para nos dar o perdão, purificação, para transformar a nossa vida. Para quê? Para que depois o Espírito Santo pudesse morar em cada um de nós. E aí, aquele que está esperando a volta do Senhor Jesus, naquele grande dia, o Senhor vai voltar. Mas saiba de uma coisa, o Senhor ele vai voltar somente para aqueles que aguardam a volta do Senhor. E como é que nós iremos ler Hebreus 9, versículo 28, para nós encerrarmos esse estudo? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Como é que Deus é maravilhoso? A Bíblia está toda em concordância, está em consonância. Cristo morre na Páscoa. 50 dias depois, o Espírito Santo desce durante a comemoração do Pentecoste para encher o homem do seu Espírito e prepará-lo para testemunhar. Isso sim é o batismo com o Espírito Santo. É testemunho, poder de Deus para testemunhar de Cristo Jesus. Para quê? Para um dia estarmos morando com Ele na eternidade. Todo o propósito, irmãos, nosso de caminhada na presença do Senhor é vida nova, livres do pecado, perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, tendo aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora, vida cheia do Espírito Santo, testemunhando do poder de Deus, falando da volta de Jesus, para que um dia sejamos arrebatados com Ele para morarmos na glória. Amém, irmãos? Que essa palavra fique no nosso coração, que possamos praticá-la um pouco mais nas nossas vidas. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. E te pedimos, Senhor, que onde chegar este ensino, este estudo, ele possa ser esclarecedor para as vidas, ó Pai, que assim atentarem, que assim desejarem. Visita o seu povo, abençoa a cada um dos teus filhos. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. E em nome de Jesus dizemos, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. A todos, a paz do Senhor Jesus.